A Polícia Federal descobre nova joia subtraída por Bolsonaro e a situação do inelegível se agrava, viu? Prestes a concluir a investigação acerca das joias e artigos de luxo dados por autoridades de países árabes ao ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro, a descoberta de uma nova joia se deu durante as diligências da PF nos Estados Unidos, país em que emissários do ex-presidente teriam vendido algumas dessas joias e tentado negociar outras. Os investigadores descobriram um vídeo, gente, é isso mesmo, um vídeo que mostraria, ali uma suposta negociação desta nova joia, cujo paradeiro até o momento é desconhecido. Ninguém sabe por onde anda essa joia aí. Com isso, a ideia da PF agora é de colher novos depoimentos, dentre eles a do tenente-coronel Mauro Cid. E os rumores, a princípio, é de que essa peça não tenha sido vendida, então tem que descobrir, a PF vai tentar nos próximos dias, com os novos depoimentos, descobrir onde está essa joia. Se foi escondida, se está com o Bolsonaro, ninguém sabe, hein? A gente vai ficar aqui atento e de olho bem aberto nessa investigação. A gente traz agora, Yuri, uma informação exclusiva apurada aqui de Brasília, que dá conta de que a Polícia Federal descobriu a existência de uma nova joia cravejada de pedras preciosas que teria sido negociada nos Estados Unidos por emissários do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a nossa apuração aqui na CNN, essa nova peça só foi descoberta há poucas semanas, após diligências dos investigadores lá no exterior. Um dos depoentes ligados a uma joalheria em solo americano descreveu o potencial valioso do objeto, cujas gemas poderiam ser extraídas da peça para comercialização. Esse depoente, no entanto, informou que o negócio acabou não sendo concluído. A suspeita é de que a joia também tenha sido presente de um país do Oriente Médio ao então presidente Jair Bolsonaro. Agora, os investigadores querem saber o paradeiro do adorno. Ninguém sabe onde ele foi parar. Apurações preliminares indicam que essa joia estaria acomodada no mesmo estojo da escultura de palmeira folhada e entregue para Bolsonaro em um encontro entre empresários brasileiros e árabes no Bahrein. O depoimento prestado ainda carece de comprovações, ou seja, é a versão do depoente por enquanto. Por isso, os colaboradores da Justiça, como o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, devem ser ouvidos agora nos próximos dias para que sejam colhidos mais detalhes sobre a existência, a origem e também sobre o destino do objeto. A peça não teria sido alvo daquela operação resgate, em que os aliados do ex-presidente teriam corrido para recomprar os itens vendidos no exterior, após o Tribunal de Contas da União, TCU, determinar a devolução dos presentes. A CNN entrou em contato com a defesa de Bolsonaro e pediu uma manifestação sobre o assunto, mas por enquanto ainda não houve retorno. Assim que houver, a gente abre espaço aqui novamente. E pessoal, quero trazer para vocês também a treta que tá rolando aí na Gadolândia, Alan dos Santos, dizendo que Carlos Bolsonaro tem problema mental. É isso mesmo que você ouviu. Antes de passar essa notícia, eu só peço que você já vai deixando seu like e a sua inscrição no canal para ajudar a fortalecer nosso trabalho. Passando aqui para a notícia, o blogueiro bolsonarista foragido, Alan dos Santos, atacou o Carluxo Bolsonaro por criticar a manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo. Vocês devem estar lembrados, daquela manifestação flopadaça que aconteceu na Avenida Paulista esse domingo. Pois bem, o Alan dos Santos foi criticar quem criticou a manifestação, é isso mesmo. O Carluxo teria dito em uma publicação no Twitter o seguinte: seria muito bacana uma direita alçar e evoluir, mesmo com erros do antepassado, mas reconhecendo e sempre melhorando. Infelizmente, não é isso que acontece. É um movimento que quer substituir o outro, pisando na cabeça dos que se doaram e se doam para que, inclusive eles, chegassem até aqui, disse o Carluxo lá no X, antigo Twitter, revoltado aí com essa manifestação que não foi aderida pela maioria dos bolsonaristas nem pelo Bolsonaro, tá? Após a publicação de Carluxo,
Carluxo, o foragido Alan dos Santos mandou o filho 02 de Bolsonaro ficar calado. Ele disse o seguinte: o Carlos Bolsonaro deveria ficar calado. Falar merda do Sebastião Coelho e do Marco Antônio Costa na altura do campeonato é atestado clínico de problema mental. Aí, ó, chamou o Carluxo de doido. Estamos todos em uma tirania, ele inclusive. Cresça, Carlos Bolsonaro. E aí, em seguida, ele disse: não é de hoje que fala merda de quem quer ajudar o país e ajudar o pai dele, inclusive. Bom, inclusive o Alan dos Santos gravou um vídeo criticando a galerinha aí que não aderiu à manifestação, mandando indireta aí pra essa galera, inclusive pro Carluxo. Vamos dar uma conferida. Eu fui acompanhar no Twitter, né, como é que foi a manifestação convocada pelo Marco Antônio Costa, o Dr. Sebastião Coelho. Trabalho sensacional que eles estão fazendo lá. Teve uma manifestação em São Paulo e aí começou, né? De repente, Carlos Bolsonaro dizendo, sempre usando termos abstratos, isso tem um nome, né? Dog whistle, pito de cachorro. É quando você usa termos, palavras, símbolos que não estão claros, mas é para atiçar um grupo, para que aquele grupo entenda o que você está querendo dizer com aquilo, você não diz as claras. É o Carlos Bolsonaro criticando, dizendo que era movimentação da direita limpinha contra o Bolsonaro, como se pediu o impeachment de Lula e o impeachment do Alexandre de Moraes, diante de tantos desmandos, diante de tanta tirania, fosse algo contrário ao Bolsonaro. Eu aceitaria qualquer argumento que dissesse que isso poderia atrapalhar de alguma maneira o trabalho do Bolsonaro, mas o que está em jogo aqui não tem nada a ver com o Bolsonaro, pelo contrário. Se ele estivesse na presidência, talvez nós teríamos maiores chances de poder lutar contra alguma coisa, mas ele não está, inclusive está inelegível e as pessoas estão presas. Daniel Silveira está preso, Felipe Martins está preso, Roberto Jefferson está preso, várias pessoas estão preso. E o Clezão está morto. Eu não tenho capacidade para dizer o que os brasileiros devem fazer em matéria de ação política, no sentido de manifestação ou não manifestação. Mas o que me assustou foi ver Vlog do Lisboa, que estava na manifestação e que cumprimentou o Marco Antônio Costa, zombar das pessoas, dizer que aquilo dali era contra o Bolsonaro. O Fábio Van Garten dizendo que a tal da direita limpinha está querendo fazer um trabalho contrário ao Bolsonaro. Isso tudo depois do Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, Vlog do Lisboa, Fábio Van Garten, Flávio Ferronato, tantos outros. Eu não vi nem ainda no Instagram. E vendo as injustiças que estavam fazendo contra o Marco Antônio Costa, contra o Dr. Sebastião Coelho, dizendo que a manifestação seria como uma divulgação de uma via sem o Bolsonaro. A direita sem o Bolsonaro, coisa do tipo. Sendo que o Marco Antônio Costa convidou Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Bia Kicis, um monte de gente. Uns nem sequer responderam. Outros responderam dizendo que iam consultar o Bolsonaro, etc. É lamentável ver esse tipo de conduta, porque esse tipo de conduta demonstra bem e essa injustiça que está sendo feita contra o Marco Antônio Costa, ela mostra qual será o futuro do Brasil. Qual é o futuro do Brasil? Vamos aceitar tudo, vamos ficar quietos. Teve uma menina no Twitter que disse que, olha, veja bem, as pessoas que estão convocando as manifestações nem sequer moram no Brasil. No sentido de que, olha aí, seus trouxas, eles vão lá para essa manifestação. Ou seja, ninguém aponta quais seriam as imprudências, incoerências, ou o problema, o perigo de uma manifestação. Simplesmente foram desqualificando as pessoas. Sebastião Coelho, hein? Estão desqualificando pessoas como o Dr. Sebastião Coelho, como o Marco Antônio Costa, e o próprio Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos e poderia ficar aqui nos Estados Unidos sem ficar pensando no Brasil, e estão lutando em Washington, não é para o meu bem, a minha esposa. A gente quer mesmo é que a Gadolândia se exploda e que o circo pegue fogo, que os bolsonaristas continuem aí com a treta, que a gente vai continuar daqui rindo e debochando. Bom, meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, de comentar bastante e de se inscrever no canal, que é muito importante. Um grande beijo, até mais. Fui!